Boa noite a você que nos acompanha, boa noite a todos que estão aqui também. Hoje nós vamos partilhar um pouco brevemente sobre São Roque e a esperança. Para que a gente comece essa partilha, é importante que a gente se lembre do que significa esperança. E de acordo com o dicionário da língua portuguesa, esperança significa ter fé, confiança. E aí uma pergunta para nós católicos praticantes, que sempre estamos na igreja. Esperança para nós é ter fé, é ter confiança em quem? Esperança para nós é ter confiança em esperança em quê? Para nós católicos, ter esperança é confiar no projeto de Deus para as nossas vidas. Ter esperança para nós católicos é ter fé, é acreditar no Evangelho e na pessoa de Jesus Cristo. E aí a gente pode se perguntar, como faz isso? Como eu posso ter esperança, acreditar no Evangelho, acreditar na pessoa de Jesus Cristo? E aí é onde a gente vai na história de São Roque, que é o padroeiro dessa paróquia. A história de São Roque ela é muito rica, tem muitos pontos que nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando. Mas um dos pontos da história de São Roque é que antes dele partir em missão, ele tinha muito dinheiro, era um homem muito rico, de família muito rica. Mas São Roque ele sentia no seu coração um desejo imenso de ter a mesma vida que Jesus teve aqui, na terra, enquanto passava nessa terra. E aí ele decidiu dar os seus bens aos pobres. Mas talvez por algum impedimento legal da época, judicial, a gente não sabe, ele não conseguia dar esses bens para os pobres. E o que ele fez? Ele deu os seus bens para um tio, um membro da família, e resolveu partir em missão. E Roque, quando ele partiu, ele encontrou um cenário devastador. Ele encontrou na sua vida um tempo de uma peste, um tempo de pandemia. E qualquer semelhança com o que nós vivemos hoje é ou não é mera coincidência. Mas o importante e o que mais nos traz para fazer essa partilha hoje é a decisão de Roque, de São Roque, de deixar tudo, a decisão de ser radical. A decisão de deixar tudo aquilo que ele tinha. E me vem a imagem de São Roque antes de deixar todos os seus bens. Um São Roque pesado, cheio de coisas, cheio de dinheiro, cheio de coisas que não levaremos da terra. E a partir do momento em que ele deixa tudo, eu tenho a imagem de um São Roque livre, de um São Roque leve. E São Roque, a partir dessa decisão de deixar tudo, ele decide ser esperança para o outro. E é o que nós hoje, 2020, sei lá quantos anos depois, somos chamados a fazer também. E como ser esperança para o outro? O Papa Francisco ele costuma dizer várias vezes e de diversas formas, nas suas homilias, nas suas aparições, sobre sair do comodismo, sair da nossa zona de conforto, sair do nosso sofá. Ele sempre usa esses termos, comodismo, sair do sofá, da zona de conforto. E ser esperança para o outro também é muito disso. É sair do nosso sofá, é sair do nosso comodismo, sair da nossa zona de conforto para que o outro veja em nós o próprio Jesus. Que eles vejam em nós a esperança. O mundo hoje vive diversas situações, diversas, políticas, sociais, várias. Mas o mundo de hoje procura a esperança, que não é encontrada no mundo, mas é encontrada aqui. Aqui que eu digo nos nossos corações, nós que somos cristãos, católicos, devotos, acreditamos no projeto de Deus, acreditamos no Evangelho de Jesus. A esperança que o mundo procura está em nós. Mas quantas vezes, inúmeras vezes, e eu me incluo nisso, quantas vezes nós escolhemos ficar na nossa zona de conforto e não estar nem aí para ser esperança para o outro? Quantas vezes nós decidimos olhar para o outro e ir naquela esperança passiva, de que eu tenho esperança em Deus, eu tenho esperança na humanidade, eu tenho esperança no outro, mas aqui no meu sofá,
Afinal, é normal os jovens morrerem. É normal tudo isso que está acontecendo no país. É normal, afinal, é muito normal um jovem ter um tipo de oportunidade e um outro jovem não ter. E aí a gente vai assumindo esse papel, esse lugar de uma esperança passiva, de uma esperança que já perdeu a esperança. Soa meio estranho, mas é isso. Às vezes nós escolhemos isso. Ser esperança, mas ser esperança já desesperançado. Mas o Evangelho vem justamente na contramão disso. O Evangelho vem nos dar a luz, nos ensinar o caminho de saída da desesperança para chegar até a esperança. O caminho é de esperança e a meta é a esperança. Porque nós, como católicos, esperamos em quem? Em Deus. Mas o nosso caminho no dia a dia precisa ser também de esperança. Nós precisamos também lutar por aqueles que não têm esperança. Nós precisamos dar voz àqueles que não têm voz. E como nós vamos fazer isso? Assumindo o papel de Jesus aqui na terra. Não que Jesus precise, ele não precisa disso. Com certeza não. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você. Jesus, ele é Deus, ele faz o que ele quer, a hora que quer, como ele quer. Mas ele conta com o nosso trabalho, ele conta com o nosso desejo. Ele conta com a nossa vontade de ser esperança aqui nessa terra. E aí quando eu vou falar de esperança, quando eu me lembro de esperança, eu me lembro de algumas semanas atrás, alguns bispos da CNBB lançaram uma carta de repúdio às atrocidades que vem acontecendo no nosso Brasil. Quando eu li aquela carta, os meus olhos se encheram de esperança. A igreja, meus irmãos, minhas irmãs, ainda é esperança para a humanidade. A Igreja Católica, ela é a resposta que o mundo procura. Porque aqui nós temos a resposta, que é Jesus Cristo, que é o Evangelho. E aí quando os nossos bispos, e graças a Deus rezemos por estes bispos, quando esses bispos eles colocam no papel aquilo que nós tanto lutamos, a causa do Evangelho, os nossos olhos precisam brilhar de esperança. A esperança não acabou. Enquanto houver pessoas, católicos, que lutem pelos direitos das pessoas, enquanto houver católicos responsáveis, que lutam pelos mais pobres, pelos mais vulneráveis, a esperança vai reinar. Nós precisamos, assim como São Roque, assumir o nosso papel. Qual era o papel de São Roque na época? De deixar tudo o que ele tinha, o dinheiro, as riquezas, o poder que vem com o dinheiro, e assumir esse papel. Ele foi esperança para o outro. É possível ser feliz sem dinheiro. É possível ser feliz sem o poder. Isso pede hoje. Para Roque pediu isso. Deixou tudo e vai embora, vai em missão, encontra um mundo devastado e seja esperança para o outro. E nós hoje somos chamados mais uma vez a ser esperança. De uma outra forma? Talvez. De uma outra forma. E qual é essa forma? Será que nós hoje somos chamados por Jesus, pela igreja, a sermos esperança, sentado no nosso sofá, assistindo a nossa televisão e vendo tantos jovens negros morrendo? E sentado no nosso sofá, vendo tantas mulheres morrendo? Vendo as realidades que assolam o nosso país? E aí as pessoas pensam assim, não pode falar de política. Pode. Inclusive, o ato de seguir a Jesus é também um ato político. Não é só um ato político, é também um ato espiritual, sobrenatural, mas é também um ato político. E nós precisamos sim falar de todas essas realidades. A esperança também mora aí. Muitos precisam da nossa voz. Nós temos que sejamos esperança para esses que não têm voz. Saiamos, como diz o Papa Francisco, da nossa zona de conforto. E falemos. E se a gente não quer falar, então não critiquemos quem fale. É muito comum quando os bispos se manifestam, as pessoas começam a não gostar, a criticar. Bispos falem, padres falem, povo de Deus falemos, é importante. Isso é ter esperança. E se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Nós precisamos falar, nós somos a esperança do mundo.
E não porque nós somos melhores que ninguém, nós cristãos católicos, não somos. Nós sabemos que nós não somos melhores que ninguém. Mas ainda há esperança na igreja para o mundo. O mundo vê a igreja com outro olhar. E é por isso que nós precisamos assumir esse papel que é nosso. A igreja tem esse papel de ser esperança. Nós católicos temos esse papel de sermos esperança num mundo desesperançado, de ser luz no mundo, de ser sal na terra. Sal na terra porque o sal devolve o sabor. O mundo não tem mais sabor. Mas nós que conhecemos de verdade o Evangelho, que tivemos uma experiência com o Evangelho de Jesus, com a pessoa de Jesus Cristo, nós temos esse sal. E tendo experimentado desse sal, desse sabor, nós vamos devolver esse sabor ao mundo. Um mundo que é cada vez mais escuro, que é cada vez mais sombrio, que é cada vez mais do conchavo, da politicagem, da roubalheira, da morte. Nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos a luz. E como ser luz na escuridão? É ir, é falar, é denunciar. Porque às vezes é fácil a gente no nosso sofá criticar aquele que diz, aquele que fala e que muitas vezes não tem a mesma convicção que a gente. Mas e o que eu tenho feito para mudar a esperança do outro, para levar esperança para o outro? Nada. É muito fácil a gente também ter a nossa vida católica, ir para a missa, levantar os braços, louvar a Deus. Isso é muito belo, com certeza faz parte, que é o nosso espírito também. Mas e aí? E o transbordar? E quando eu estou na rua, o outro vê que no meu olhar tem esperança, o outro vê que eu sei quem é a verdade, o outro vê que eu tive uma experiência concreta e verdadeira com Jesus. O outro na rua sabe que eu sou cristão católico e que eu estou aqui para ser voz para aqueles que não são. Jesus é a voz dos mais pobres. E eu, assumindo esse papel de Jesus na terra, não porque eu sou bom como Jesus, mas porque Ele me confia, Ele nos confia isso. Eu também preciso ser voz aos mais pobres, aos mais vulneráveis aqui na terra. Esse é o nosso céu. Às vezes a gente fantasia muito as coisas, mas o céu começa aqui. Quando eu defendo a causa dos mais pobres, dos mais vulneráveis, dos oprimidos, daqueles que não têm voz. Quando eu devolvo a esperança para aquele que não tem mais esperança. Quando eu consigo falar de Jesus, mas não de uma forma impositiva, mas não de uma forma cruel, não de uma forma legal, no sentido de lei, de que precisa, de que é isso, de que Jesus... Não, mas quando com a minha vida eu testemunho o Evangelho. Já dizia São Francisco de Assis. Se necessário, usemos as palavras, que testemunhemos com a nossa vida. E como é a nossa vida? É um eterno deitar no sofá e assistir os noticiários do dia a dia, ficar super chateado com tudo que acontece, mas assumir essa postura passiva? Não, não. Isso não é a postura que Deus, que Jesus espera dos seus filhos cristãos católicos. Nós estamos aqui para falar do Evangelho, para anunciar o Evangelho, para ser esperança para aqueles que não têm mais esperança. Para, assim como os bispos da CNBB, a maioria dos bispos da CNBB, da nossa Conferência dos Bispos, estamos aqui também para denunciar aquilo que é atrocidade no mundo de hoje. E isso, meus irmãos, independe de posição política. Eu não preciso ser do partido A, B ou C. Eu preciso ser cristão, católico, para defender os mais pobres. Eu posso ser taxado de qualquer coisa, mas eu preciso ser taxado de católico. E ser católico, ser taxado de católico é sim denunciar as mazelas do mundo. É sim falar e tentar fazer mudar o que acontece no dia a dia. É levar esperança para este mundo desesperançado. E eu levo esperança falando a verdade, mesmo que ela doa. E dói. A verdade dói. Mas levar a esperança é falar a verdade. Eu preciso falar a verdade. Muitos não vão gostar. E aí alguns podem dizer assim, mas Caio, nós católicos não temos lado. Temos. Nós temos lado sim. Desculpa se eu te choco quando eu falo isso. Nós católicos não só temos como devemos ter lado.
E o nosso lado é o lado do evangelho. Se a mensagem que você escuta não fala sobre vida, não fala sobre respeito, sobre amor, não é uma mensagem evangélica. Se você escuta só sobre ódio, e briga, e ofensa, e preconceito, e racismo, isso não é evangélico. Não é evangélico. A mensagem do evangelho é ternura, é compaixão, é amor ao próximo, é respeito, é obediência a Deus. Não se cale. O nosso papel como cristão hoje é ser esperança neste mundo. Nós devemos ser esperança neste mundo. E eu poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre várias realidades que eu já toquei, mas eu quis falar sobre uma. Uma vez eu tinha ido numa paróquia, acho que em São Miguel, uma outra diocese, mas aqui em São Paulo. E quando eu estava voltando, eu passei de carro pela Avenida Voluntários da Pátria, ali onde tem a estação portuguesa Tietê. E ali nós sabemos que ali tem também uma realidade muito cruel, né, sobretudo no nosso país, mas no mundo, que é a prostituição. E eu vi uma prostituta sendo agredida por 2 homens. A primeira postura que eu tive foi de parar o carro. Eu parei o carro, mas parece que eu travei no carro, né? E eu não conseguia sair. E aí eu vi aquela cena e eu me desesperava e não sabia o que fazer. Tentei chamar até a polícia, mas até a polícia chegar. E aí acabou a discussão, acabou a briga. Eu decidi sair do carro. Eu fui ao encontro daquela prostituta. E eu conversando com ela, eu perguntei se ela precisava de alguma ajuda. Ela estava toda quase nua, porque rasgaram a roupa, enfim. E eu perguntei se ela precisava de alguma ajuda. Ali tem logo um PS, eu falei, eu posso te levar no PS? Ela disse que não queria, que não queria. E aí a primeira postura que eu tive foi... Aliás, eu voltei para o carro, eu tinha acabado de ganhar uma blusa, e essa blusa estava escrito assim, a fé sem obras é morta. E aí, como ela estava toda despida, toda nua, eu fui no carro e dei essa blusa para ela. E a minha primeira reação foi, você quer conversar? Você quer que eu reze por você? E aí ela me olhou espantada e falou assim, tá bom. Toda ensanguentada e chorando. E aí eu rezei por aquela prostituta, por aquela mulher. E quando a gente terminou a oração, ela chorava muito e ela me disse assim, muito obrigado, porque você trouxe mais uma vez a esperança que eu já tive, mas que eu perdi. Ela já tinha sido cristã, mas não católica, de uma outra denominação. E ela se sentia julgada. Era um travesti. Se sentia julgada pela igreja. Mas naquele momento ela teve uma outra visão da igreja. Porque eu não quis saber se ela era homem, se ela era mulher. Eu via que ela era uma mulher, aparentemente. Mas ao falar do evangelho, ao falar de Jesus, eu devolvi a esperança para ela. Esse é o nosso papel. Devolver a esperança para as pessoas, para um mundo desesperançado, para os mais pobres, para os mais vulneráveis. Para terminar, você pode estar se perguntando, mas meu Deus, nesse tempo de politicagem, onde todo mundo fala sobre política, Caio, eu me sinto perdido. Eu não sei onde seguir. Direita, esquerda, centro, em cima, embaixo, do lado para o outro, é tanta coisa. Na dúvida, fique do lado dos pobres. Na dúvida, escolha o lado dos pobres. Eu não digo só pobre materialmente, não. O pobre que eu digo é o mais vulnerável. O que eles estão pedindo? O que eles estão clamando? Fique desse lado. É certeiro. É onde Jesus estaria. E isso não sou eu que estou falando, é o Evangelho. Basta ler. Se a gente ler todos os 4 evangelhos, lá Jesus nos dá a direção. Na dúvida, escolhemos os lados, o lado dos pobres, dos mais vulneráveis. É nesse lugar que Jesus estaria. E mais, nós podemos contar com a força que não é a força do braço. Nós temos a força que vem do alto. Quando tudo parecer difícil, sem esperança, sem solução, olhe para o alto, olhe para a cruz.
certamente foi para onde São Roque olhou. Certamente. Nós temos uma força maior do que a força do braço. Nós temos a força da ternura, do respeito, da compaixão, do Evangelho de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.